Nós já vivenciamos de tudo nesse mundo. Tem coisas que vemos nos noticiários que realmente são difíceis de acreditar. Alguns eventos chocam mais do que os outros e ficam marcados na história. E o fatídico acontecimento que vamos relembrar hoje é o grande e impressionante assalto ao Banco Central. Esse, sem dúvida, chocou muitos de nós, pois esse assalto foi algo bem planejado, coisa que só vemos em filmes. Porém, esse foi muito real. Fala galera, se você está chegando agora aqui no canal, eu peço que você se inscreva, ative o sino das notificações e deixe aquele like camarada para fortalecer o canal do amigo. Eu sou o Joffy e depois da vinheta, tá ligado né? Tudo começou a partir de uma conversa entre dois amigos. O ano era 2005. Antônio Josivan dos Santos, apelidado de Alemão, e Deusimar Neves Queiroz, conhecido como o Gordinho, um ex-vigilante de empresas de segurança. Um deles surgiu com a ideia de que eles poderiam roubar o Banco Central, localizado na cidade do Ceará, em Fortaleza. Eles ficaram meio inseguros, porém, prosseguiram com o plano. Inicialmente, eles tiveram acesso às informações detalhadas sobre o funcionamento do Banco Central e plantas subterrâneas. Um dos comparsas revelou que o caixa forte do Banco Central só possuía notas velhas e não rastreáveis, e que as notas iriam para a trituração ou voltariam aos bancos, ou seja, eram perfeitas para serem roubadas. O bando marcou o assalto para acontecer no dia 13 de agosto. Então, eles começaram com o plano 3 meses antes. O bando alugou uma casa de número 1071 na rua 25 de março, no centro de Fortaleza, com a distância de um quarteirão do prédio do Banco Central. A casa foi inteiramente caracterizada como uma empresa que produzia grama natural sintética. Assim, a ação dos criminosos passaria despercebida pelos vizinhos. Eles estimavam que o grupo era constituído em um número de 6 a 10 pessoas e perceberam que diariamente saíam carros carregados de terra, mas entendia que se tratava de algo normal para aquele ramo de atividade. Porém, muitos sites de notícias contam que para que tudo desse certo, foram 30 envolvidos diretamente no plano, e entre eles tinha até um estelionatário, que foi o responsável por alugar a casa. Eles convocaram seus companheiros de crime, que eram especializados em assaltos complexos, incluindo escavadores. O plano deles era fazer um túnel da casa que foi alugada até o Banco Central. Logo, o plano foi colocado em ação. Eles passaram a usar uniforme e distribuir suas camisetas na vizinhança. Dessa forma, passaria mais credibilidade sobre o negócio de grama sintética. Então, logo começaram a escavar um túnel de 80 metros de comprimento, 70 centímetros de largura e 4 metros de profundidade, abaixo das galerias de esgoto e acima do lençol freático, cuja parte final era um poço que atravessava o piso de 1 metro de espessura de concreto maciço. Eles quase tiveram seus planos atrasados e arruinados devido ao esgoto, pois em um momento da escavação, eles acabaram de alguma forma perfurando o lugar errado, e isso fez com que tudo que tinha no canal de esgoto se espalhasse para todos os lados. Porém, isso não foi o motivo para parar, e eles continuaram mesmo assim, com todo aquele fedor. Eles tinham tudo muito bem planejado, cada um tinha uma função, e além disso, eles tinham pessoas no local preparadas para servir a comida e água para os homens que estavam no túnel escavando. Tudo foi muito bem planejado, até material de primeiros socorros eles tinham. Tudo muito bem esquematizado para que nada desse errado. Aí eu te pergunto, se esse assalto foi considerado coisa de filme, e se eles tinham tudo sob controle, o que foi que deu errado? Bom, até um certo momento, tudo estava dando certo, e sinceramente tinha tudo para dar. Mas dificilmente uma coisa assim costuma ter sucesso, pois estamos falando do Banco Central, considerado uma fortaleza impenetrável e altamente vigiado. Bom, na minha opinião, o plano só foi tão longe porque eles souberam que as câmeras só filmavam em tempo real. As filmagens não eram gravadas, então isso meio que deu a eles um certo impulso, pois eles só seriam pegos se dessem mole em outros aspectos. Enquanto uns cozinhavam e ficavam atentos às necessidades dos escavadores, os demais abriram no chão de um dos cômodos da casa um buraco de 75 centímetros de diâmetro
e 4 metros de profundidade que atravessava a Avenida Dom Manuel, uma das mais movimentadas da cidade, em uma estrutura revestida de vigas de madeira com 900 escoras de argamassas e tubos de cimento, e forradas com lonas de plástico para evitar erosões e desabamentos. Considerada um projeto absurdo de engenharia, a obra possuía energia elétrica ao longo de seus 80 metros de extensão, ventilação e sistema de ar-condicionado. Pois é, meus amigos, com todo aquele complexo armado, eles realmente trabalhavam contra tudo, achando que o plano realmente daria certo. Em frente à suposta loja de grama sintética, passou a ter uma grande movimentação de carros e de pessoas. Porém, nenhum vizinho imaginou que realmente estava acontecendo lá dentro, e que os carros que chegavam e saíam estavam carregados de terra. O solo de Fortaleza é arenoso, fácil de escavar. Além das plantas subterrâneas, os criminosos possuíam conhecimentos de engenharia, elétrica e hidrogeologia. Eles tinham tudo a seu favor, inclusive uma rota de fuga flexível para atrapalhar as investigações. Depois de muito escavar, eles finalmente chegaram no ponto do caixa forte. Lá, eles fizeram um X, que era onde eles fariam um buraco para finalmente entrar no banco. Romper o concreto era a segunda parte do plano. O piso era de 1,10 m de comprimento, feito de concreto reforçado com aço. Para isso, os criminosos usaram maquita, máquina com discos de diamante, revestidas e adaptadas para diminuir o barulho, e britadeira. Uma das ferramentas que eles usaram foi importada de Israel, pois o concreto usado no caixa forte era especial. Nenhuma das ferramentas que utilizamos aqui no Brasil era capaz de perfurar. Foi por causa disso que o roubo teve que ser adiantado, pois o buraco que foi feito acabou sendo grande demais e provavelmente não passaria despercebido pelos funcionários do banco. Isso aconteceu no dia 5 de agosto, por volta das 9 horas. E para não colocarem tudo a perder, o roubo teve que ser feito no mesmo dia. Para a sorte deles e azar de outros, isso aconteceu em um fim de semana, quando o banco não estava em funcionamento. O mandante do grupo e mais 3 comparsas entraram no caixa forte do banco e começaram a procurar pelas cédulas não seriadas, sempre com muito cuidado, andando bem rente às paredes, para que os sensores de movimentos não pegassem eles, fazendo com que a polícia fosse acionada ou com que o alarme do banco soasse. Com auxílio de roldanas, ganchos e tambores, eles retiraram cerca de 3,5 toneladas de dinheiro, chegando a derrubar muitas notas ao longo do túnel, devido à quantidade que era transportada. Eles só pararam após 8 horas de trabalho intenso, às 6 horas do dia 6 de agosto. Porém, o roubo só foi constatado às 9 horas da segunda-feira, no dia 8 de agosto. Com isso, os criminosos tiveram 44 horas para fugir antes da descoberta do furto. Na saída de casa foi espalhada uma enorme quantidade de pó branco, chamada de cal, na intenção de apagar impressões digitais. A quadrilha alojou cerca de 100 sacas de trigo recheadas de dinheiro. Depois foi transportado inicialmente por vans que logo foram abandonadas. Posteriormente, os criminosos dividiram o dinheiro e viajaram para diferentes regiões do país. O primeiro grupo foi para Boa Viagem, Ceará. Um segundo grupo foi para São Paulo e os demais fugiram para Goiás, Piauí e Pará, entre outros destinos. Com o dinheiro na mão, a fortuna foi transportada de diversas formas. Parte dela foi levada a São Paulo em um voo comercial, dentro de sacos de cereal no bagageiro do avião, além de forros falsos de malas. Os funcionários do Banco Central chegaram ao cofre apenas 9 horas da manhã do dia 8 de agosto, em plena segunda-feira, quando os criminosos já haviam fugido há muito tempo. Lá, eles estimaram que aproximadamente 164 milhões de reais foram roubados, constituindo o maior roubo a banco da história do Brasil naquela época. As notas que eles pegaram foram as de 50. Eles não tinham ideia do quanto estavam pegando e só pararam de pegar porque sabiam que tinha que fugir logo antes que fossem pegos. E também precisariam de tempo para fugirem para longe. Se não fosse por isso, o bando continuaria pegando mais dinheiro. As investigações da Polícia Federal começaram assim que o furto foi descoberto. O início da linha correta de investigação
se deu com a identificação de José Marluedo, através de impressões digitais encontradas na casa pelo investigador da Polícia Federal, o que posteriormente ajudou a identificar parte dos envolvidos. No dia seguinte, 9 de agosto, os criminosos cometeram uma outra falha. Eles compraram 10 carros de uma só vez à vista, com o dinheiro do furto. O comprador era José Charles Moraes, dono de uma transportadora. Ele foi preso em Minas Gerais levando 10 carros em um caminhão cegonha. E em 3 deles, os policiais encontraram a prova do crime: 6 milhões de reais roubados do Banco Central. Ele forneceu pistas dos demais ladrões que participaram do furto, incluindo o número de celular que batia com o cartão deixado no túnel. Não, você é burro, cara, que loucura. Sim, meus amigos, inacreditavelmente, o cara conseguiu deixar um cartão de visita cair no túnel. Com o tempo, os agentes federais foram prendendo os criminosos um a um, até que chegaram a indiciar 134 pessoas envolvidas, das quais mais de 90 foram condenadas na 11ª Vara de Justiça Federal de Fortaleza. Contudo, a Polícia Federal só foi capaz de resgatar 60 milhões do patrimônio roubado, que se perdeu entre o tráfico, a milícia e a corrupção, em um dos episódios mais emblemáticos do Brasil. Vendo as fotos das escavações, podemos perceber o quanto tudo foi perfeitamente planejado. O túnel que eles fizeram era uma coisa muito bem calculada, coisa de filme mesmo. Imagina você que trabalha em banco, chegar do trabalho depois de um fim de semana e descobrir em que o banco em que você trabalha foi roubado. Coisa de louco mesmo. Alemão, apontado como o mentor do assalto, foi preso em fevereiro de 2008. Ele foi condenado a 49 anos e 2 meses de prisão. Na madrugada de 8 de agosto de 2017, ele tentou fugir da penitenciária Francisco Hélio Viana de Araújo. Ele foi baleado na barriga, mas sobreviveu. Alguns dos participantes do crime foram sequestrados e mortos por outros criminosos em busca de resgate. Muitos deles ainda continuam cumprindo pena, uns na cadeia e outros cumprem pena domiciliar. Segundo sites de notícias, ainda tem envolvidos no crime solto e sendo procurados pela polícia. Bom, galera, vale lembrar que todas essas informações foram tiradas de sites de notícias e de jornais. Esse assalto impressionante chegou até a gerar um filme, Assalto ao Banco Central, que, diga-se de passagem, é um ótimo filme. Para quem ainda não viu, eu aconselho a ver. Bom, e esse foi o vídeo de hoje. Deixe aí nos comentários se você já conhecia essa história. Não deixe de se inscrever, curtir e compartilhar esse vídeo para fortalecer o nosso trabalho. E me segue lá nas redes sociais para me mandar temas de vídeos que vocês queiram ver aqui no canal. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Tamo junto, valeu!